Olá! Iniciamos aqui a nossa ação de extensão que visa divulgar de forma simples e prática informações técnicas com embasamento científico sobre a bovinocultura de corte. Esperamos contribuir com esclarecimentos de pontos que são importantes, né, para os profissionais e estudantes da área e também com informações para os demais interessados na cadeia, né, de produção de carne bovina. Antes de falarmos sobre as práticas produtivas que são necessárias para a produção de carne de boa qualidade e também para que esta seja produzida com sustentabilidade econômica e ambiental, faremos uma contextualização da bovinocultura de corte, com base no processo histórico e com dados atualizados sobre este setor. Para contextualizar, é importante destacar que durante décadas a bovinocultura de corte, praticada, né, aqui no Brasil, ela foi baseada na fertilidade natural e no teor de matéria orgânica do solo, na utilização irracional de recursos naturais. Nesses sistemas, né, eram criados animais com baixo potencial produtivo e submetidos também a praticamente, né, ausência de manejo correto, do ponto de vista nutricional, sanitário e reprodutivo. Com isso, a produtividade era muito baixa, assim como, né, a qualidade da carne. E aí fica a pergunta, né? Será que nessa época a bovinocultura ela não era importante? Para relembrarmos, né, era uma época em que a inflação era alta, a economia era muito instável, né? Então, nesse momento inicial aí da bovinocultura, pensando nela, né, a partir aí de mais ou menos 1950, ela era um boi, era uma atividade, né, muitas vezes usada aí como reserva de valor. E também não existia, né, uma preocupação com a qualidade do produto. Então, de acordo, né, com uma publicação feita pelo doutor Moacir Bernardino Dias Filho, né, ele ressalta, né, que essa fase, né, chamada aí de fase inicial da bovinocultura de corte, a gente tinha um crescimento mais horizontal, que era um aumento, né, um fluxo migratório inicial intenso e uma rápida expansão da taxa, né, da pecuária. Mas era uma pecuária predominantemente extensiva, né, pouco tecnificada, em um momento, né, que as terras eram abundantes também e mais baratas, e até que existia, né, incentivo governamental para parte, né, de desmatamento, para interiorizar a ocupação do país. E nesse momento, então, da chamada, né, fase inicial da bovinocultura de corte, a gente percebia, né, uma visão muito mais pioneira, né, do que empresarial das pessoas, né, que estavam envolvidas com essa atividade, e a busca do lucro via compra, né, e venda de terra e também madeira, e uma postura mais especulativa da atividade pecuária. E nesse momento, né, da fase chamada aí inicial da bovinocultura de corte, a atividade ela foi importante, né, mas principalmente com a função de ocupação do território, já que era uma atividade com baixa exigência, né, de investimento de capital, no momento ali inicial, e também o animal, de forma geral, apresentava, né, uma fácil adaptação às condições adversas, né, de relevo e de solo. Em relação ao que esperar, né, dos animais nessas condições, é claro que a qualidade, né, do produto, o desempenho produtivo, econômico, né, com essa atividade, era comprometido, né? Então, o boi era mais mesmo nesse período uma reserva de valor e usado, né, também aí com a função de ocupar território. Atualmente tem sido valorizado o planejamento, o controle, né, e a gestão produtiva e empresarial nas fazendas de bovino de corte, onde observamos, né, uma necessidade que o crescimento ele seja um crescimento baseado, né, na intensificação das práticas, né, produtivas, no sentido, né, de atender melhor às exigências, né, dos animais, para que eles fiquem, né, mais produtivos, consigam, né, peso, acabamento, né, para serem abatidos mais cedo. Na parte, né, reprodutiva também, busca-se, né, uma melhoria nesses indicadores, com menor idade ao primeiro parto, com menor intervalo, né, de partos também, porque isso vai contribuir para que zootecnicamente nesses animais apresentem um desempenho melhor. E com isso eles não irão esses melhores, né, dados de desempenho zootécnico irão contribuir para que seja uma produção economicamente viável também.
já que a gente vive, né, um momento de necessidade de intensificação nessa atividade. Então, vai predominar, né, nos próximos anos uma visão mais empresarial do que aquela pioneira, né, na atividade aí de bovinocultura de corte, uma busca, né, de lucro via comercialização da produção, uma postura mais empresarial sobre essa atividade. E para entender, né, os desafios dessa cadeia produtiva aqui no país, vamos falar um pouquinho sobre números, né, presentes atualmente aí na bovinocultura de corte. Então, eu destaco aqui que a gente tem aproximadamente, né, 83% do rebanho nacional em sistema exclusivo, né, de pastejo, onde apenas, né, 17% do total de animais abatidos no Brasil no último ano, eles passaram, né, pelo confinamento. Lembrando que o confinamento aqui é por um curto período de tempo, em torno aí, né, de mais ou menos 110 dias. Então, mesmo esses que passaram, né, os 17% que vieram, né, do confinamento, eles passaram, né, boa parte aí do seu ciclo de produção baseado, né, na utilização do pastejo, né, das forrageiras disponíveis para o processo de pastejo. Então, é muito importante, né, para melhorar os dados produtivos da bovinocultura de corte, lembrarmos, né, da importância aí do manejo adequado das forrageiras. E outro ponto muito importante é a necessidade, né, de produzir de forma sustentável. E nesse sentido, né, a gente vai destacar aqui que a sustentabilidade ela pode ser dividida, né, em sustentabilidade econômica, ambiental e social, e as três, né, precisam estar presentes no sistema, né, de produção de bovinos para que a gente consiga, né, manter a capacidade produtiva aí nos próximos anos também. E esses critérios, né, de sustentabilidade inerentes ao uso, né, dos recursos naturais, eles serão cada vez mais exigidos, né, e necessitarão ser incorporados, né, aos sistemas produtivos, né, com foco aqui na bovinocultura de corte, já que o nosso boi é um grande utilizador, né, de recursos naturais. E nessa necessidade, né, de buscar aí melhoria nos índices zootécnicos, né, da bovinocultura de corte, alguns pontos, né, precisam aqui ser considerados, como, por exemplo, a necessidade, né, de utilizar animais com maior potencial produtivo, trabalhar, né, a recuperação e a manutenção das pastagens, né, no sentido de mantê-las produtivas, já que esse é o recurso nutricional basal, né, que os animais utilizarão. Temos ferramentas de manejo, né, que podem ajudar, né, a manter aí um adequado manejo nutricional para os bovinos, como, por exemplo, né, o sistema pasto-suplemento, os sistemas integrados de produção agropecuária, também a utilização estratégica, né, de confinamento. E aqui, né, neste canal, em outros momentos, nós iremos abordar esses pontos também, como cada um desses pontos, né, podem contribuir para a melhoria dos índices zootécnicos dos animais. Então, no geral, né, para concluir essa primeira parte, a gente tem aí uma necessidade de melhoria, né, dos índices produtivos e também da qualidade, né, do produto. Temos uma realidade, né, bem distinta, né, na bovinocultura de corte, né, com alguns produtores fazendo um manejo muito bom, tendo um produto de excelente qualidade, mas ainda temos, né, aqueles que representam, né, talvez aí uma porcentagem maior dos produtores produzindo, né, sem as práticas de manejo adequada, consequentemente obtendo, né, uma qualidade do produto comprometida, entre outros aspectos. Irei apresentar agora dados, né, do BIF Report para mostrar em números, né, como está a nossa atividade de bovinocultura de corte aqui no país. E aproveito aqui, né, para deixar o meu agradecimento à ABIEC, né, que viabiliza, né, essa publicação e disponibiliza, né, de forma gratuita para download. E eu já deixei aqui o link, né, para que vocês possam acessar a versão, né, completa da publicação, caso tenham interesse. De acordo, né, com os dados publicados pelo BIF Report, temos aqui agora o perfil da bovinocultura de corte no Brasil no ano de 2023.
O rebanho estimado foi de 197 milhões de animais, com um abate de 41,9 milhões de cabeças, e esse abate proporcionou a produção de 10,63 milhões de toneladas de equivalente carcaça, sendo que deste total, 3 milhões, aproximadamente, 3 milhões de toneladas de equivalente carcaça foram exportadas. Isso representa aproximadamente 29% do total produzido, e o restante, cerca de 72% do volume produzido, ficou no mercado interno. Então, ao fazerem as contas, a gente chega aí à conclusão que o consumo per capita total no ano de 2023 ficou em aproximadamente 37 quilos por habitante ano, e do total exportado, a parte majoritária foi a exportação de carne in natura, representando quase 86% do total exportado, e o principal comprador da nossa carne foi o mercado chinês. Fazendo uma comparação, com outros países que são destaque também aí na produção de carne bovina, eu apresento aqui agora uma tabela publicada pelo Beef Report também, com os maiores rebanhos e maiores produtores de carne bovina no ano de 2023. E aí eu chamo a atenção, que o Brasil ele não é o maior produtor de carne bovina, apesar, de ter o maior rebanho comercial, do mundo. O maior produtor é os Estados Unidos, tá? Então, enquanto o Brasil tem um rebanho de 197 milhões, os Estados Unidos têm um rebanho de aproximadamente 87 milhões de animais, e com esse rebanho de 87 milhões, eles conseguem, produzir mais carne do que o Brasil. Em relação à representatividade, mundial, os americanos possuem 5,2% do rebanho mundial e produzem 16% da carne. E o Brasil possui aproximadamente 12% do rebanho mundial e uma produção de aproximadamente 14% da produção mundial. Apesar de não ser o maior produtor, o Brasil ele é o maior exportador de carne. Como a gente pode ver também aqui nessa tabela com dados do Beef Report, o Brasil ele foi o maior exportador de carne no ano de 2023. E os maiores importadores, com destaque aí para o mercado chinês, que foi o maior importador de carne no ano de 2023, carne bovina, no ano de 2023, e foram os que mais compraram a nossa carne também. Apesar das dificuldades que a gente ainda encontra na cadeia da bovinocultura de corte, um ponto importante a ser destacado, com dados recentes também, é uma diminuição na área de pasto. Tá? Então, a gente observa que nos últimos 30 anos, mais aí, aproximadamente 33 anos, houve uma redução significativa na área de pasto, com redução, saindo aí de 193 milhões de hectares lá no ano de 1990 para aproximadamente 163 milhões de hectares hoje. E, ao mesmo tempo, um aumento na produtividade medida em arrobas por hectare ano, saindo de aproximadamente 1,6 arrobas por hectare ano para aproximadamente 4,4 arrobas por hectare ano hoje, isso pensando em arrobas de carcaça. Apesar do avanço aí nos últimos anos, a média de produtividade de quilos de carcaça por hectare no Brasil, ela ainda é muito baixa. 4,4 arrobas de carcaça por hectare. E como foi comentado inicialmente, há uma preocupação muito grande e uma necessidade de produzirmos de forma mais eficiente, talvez até com um rebanho menor do que o que a gente tem hoje, uma carne de qualidade superior. E parte da explicação, para a baixa média de produção que a gente tem, foi publicado também, com dados aí da ABEC, a publicação feita também em parceria pela Atenagro, com dados do IBGE e do Rally da Pecuária, onde a gente tem que a média de produtividade
quilos, né, de carcaça por hectare anos, aqui em quilos, né, de carcaça, aproximadamente 77,7. Né? Então, aproximadamente aí 76% dos produtores estão abaixo desse 77,7, que é a média, produzindo apenas 37,3 quilos de carcaça por hectare ano. Então, é gritante, né, a necessidade de melhorar as práticas produtivas, né, em todos os aspectos, para que a gente consiga obter melhores índices de produtividade e também, né, sempre atentando para a necessidade de que essa produção ela seja economicamente viável. E essa figura ilustra bem essa questão, né, que o grosso, né, a base aí é uma produtividade muito baixa, mas tem muita gente também produzindo com níveis muito maiores de produtividade. Então, o que será que tem de diferente, né, entre a base e o topo dessa pirâmide em relação a práticas produtivas, né, em relação ao manejo geral que é atribuído aos animais, para que eles tenham, né, esses níveis tão diferentes em relação à produtividade. E é isso que a gente espera, né, comentar aqui nesse canal a partir de agora. Agradeço a atenção, deixe seu comentário, né, vamos interagir lá via chat para discutir mais, né, sobre a bovinocultura de corte.